Às vezes a noite não termina, sombras dançam e o medo domina. Mas eu vejo uma luz de esperança no cinza. O amanhecer virá iluminar o caminho. Não desanime, tudo acontece por uma razão. Cada passo, cada escolha traça nossa direção. Siga firme, nada pode te parar. Sua força está em acreditar. Sinta o fogo interior, o seu poder, o seu valor. Você já construiu tanta coisa e tem muito mais por vir. O presente se manifesta ao sorrir. O Cristo esquecido dentro de nós. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. João 14, 12. Eu me fiz exatamente essa pergunta anos atrás. Passei boa parte da minha vida estudando espiritualidade, marketing e hipnose, até que um dia percebi que os maiores ensinamentos de manifestação estavam nas palavras de Jesus, mas não nas palavras interpretadas pelo medo, nas palavras lidas com consciência desperta. Quando Jesus diz, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será convosco. Ele está ensinando a lei universal da criação. Isso é exatamente o que muitos hoje chamam de lei da atração. A razão pela qual tantos não fazem o que Jesus fez é porque ainda se veem como seres separados da fonte. Mas Jesus nunca se viu separado. Ele dizia, eu e o Pai somos um. O que ele nos mostrou foi o despertar do Cristo em nós, a consciência universal, eterna e não local que habita em cada ser. O verdadeiro Filho de Deus não é uma pessoa, é um estado de consciência desperto, acessível a todos. Vocês continuam olhando para Jesus como se ele fosse uma exceção, mas Jesus era um exemplo. Ele sabia o que muitos de vocês estão apenas começando a lembrar. Vocês são extensões da fonte de energia. A fonte que criou o universo está fluindo dentro de cada célula do seu corpo agora. Jesus era alguém completamente alinhado com essa fonte. E quando alguém está em completo alinhamento, os milagres são naturais. A verdade é que o poder de criar milagres está dentro de você, sempre esteve. Jesus nos mostrou o caminho não só através das suas ações, mas pelo exemplo de como usar a fé e a intenção para transformar a realidade. Nós não somos diferentes dele. O potencial está em cada um de nós, esperando para ser ativado. Mas muitas vezes nos perdemos em dúvidas, medos e crenças limitantes. E é aí que a maioria das pessoas para, não porque o poder não exista, mas porque não acreditam nele para si mesmos. A maioria das pessoas vive no modelo de realidade que coloca Deus e o poder divino fora de si mesmas. Mas Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. O que ele estava nos ensinando era que nós temos a capacidade de acessar essa inteligência divina, mas apenas se sairmos da programação mental de limitação e separação. Milagres não são eventos sobrenaturais. São expressões naturais de uma mente que está em alinhamento com o campo unificado, com o divino. Jesus era o exemplo de um ser humano em total coerência com esse campo. E isso é acessível a todos nós. Eu entendo essa pergunta tão profundamente porque já me senti exatamente assim. Como é possível que o mesmo poder que transformou Jesus, que curou, que mudou o mundo, também esteja dentro de mim e eu não esteja vendo isso? Mas a verdade é que o poder sempre esteve aí, dentro de cada um de nós. A diferença está em acreditar, não só com a mente, mas com o coração, com toda a sua alma.
Jesus não era diferente de nós. Ele simplesmente viveu em total conexão com um poder divino que habita dentro dele. E essa mesma conexão está dentro de você. Desde criança, fui ensinado a olhar para Jesus como uma figura distante, alguém sagrado, inalcançável, separado de mim. Ele era o Salvador, e eu o pecador. Ele era a luz, e eu a sombra. Essa narrativa me acompanhou por muitos anos, até o dia em que comecei a fazer uma pergunta simples. Se Jesus disse que faríamos obras maiores que as dele, por que ninguém está fazendo? Essa pergunta me perseguiu, e foi o início de uma jornada que transformaria completamente minha vida e minha fé. Descobri que Jesus não veio apenas para ser adorado, ele veio para nos mostrar quem realmente somos. Sim, ele curava, caminhava sobre as águas, multiplicava pães. Mas mais do que isso, ele ensinava, mostrava o caminho, repetia incansavelmente: seja feito conforme a sua fé. E esse é o ponto de ruptura. Porque tudo que a lei da atração ensina, a ideia de que criamos nossa realidade com pensamentos, sentimentos e vibração, já estava nas palavras de Jesus 2000 anos atrás. A resposta está naquilo que esquecemos. Você é aquilo que você acredita ser. Jesus não veio apenas nos redimir, ele veio nos revelar, mostrar que tudo o que ele foi, você pode ser. O Cristo que adoramos fora é, na verdade, o Cristo que esquecemos dentro. E por isso eu afirmo com convicção: sua consciência é Deus. A consciência de ser é o eu sou que ele tantas vezes declarou. Eu sou o caminho. Eu sou a luz. Eu sou a ressurreição. Não há outro caminho a não ser pelo eu sou. E esse eu sou habita em você. A verdadeira lei da atração é espiritual. Exatamente. O seu estado interior que mudou o exterior. Jesus entendia isso como ninguém. Quando ele dizia, a tua fé te salvou, ele não estava dizendo que era preciso acreditar em um sistema, mas sim entrar num estado de certeza vibracional. E isso não é misticismo, é funcional. A realidade responde à sua vibração. A mente consciente, quando alinhada com o coração, molda o mundo ao seu redor. Foi por isso que escrevi tanto sobre entrar no estado já realizado, porque é assim que o invisível se torna visível, é assim que o milagre se manifesta. Tudo começa no seu estado interior, sua mentalidade, suas crenças, suas emoções. A lei da atração não é mágica, é ciência da mente e da consciência. Jesus sabia que o que você mantém na sua mente com persistência e emoção, você manifesta em sua vida. Se você quer mudar seu mundo, comece mudando sua mentalidade. Escolha pensamentos e sentimentos que apoiem a sua visão maior. E isso é exatamente o que precisamos entender. Sua realidade externa é o reflexo do seu mundo interior. Quando você muda seu estado, seus pensamentos, suas crenças, seus sentimentos, o mundo começa a mudar em resposta. Jesus não ensinava pelas palavras bonitas. Ele mostrava o caminho para entrar no estado de fé ativa, que é a base da verdadeira lei da atração. Isso significa viver como se o milagre já tivesse acontecido, sentir essa realidade em seu corpo e mente e agir com confiança. A realidade é um espelho da consciência. Jesus sabia disso. O que chamamos de lei da atração não é um mecanismo mental de desejo, mas um movimento da consciência que reconhece sua unidade com o todo. Quando você reconhece que tudo é expressão do mesmo campo unificado, amor, matéria, energia, tempo, você deixa de tentar atrair e começa a se alinhar. A mudança interior antecede o milagre exterior. Exatamente. O mundo responde ao seu estado vibracional. Jesus não via a doença, ele via o bem-estar natural, por isso a cura se manifestava. Ele não via a falta,
Ele sentia a plenitude da fonte que tudo provê. A lei da atração é a forma como o universo responde à sua vibração dominante. Jesus estava sempre em alinhamento com a fonte, por isso ele dizia: seja feito conforme a tua fé. Fé, na linguagem vibracional, é: eu estou em harmonia com o que desejo. Sim, exatamente. A realidade exterior é um espelho do nosso estado interno. Jesus não mudava o mundo lá fora. Ele mudava o estado de ser dele mesmo e o mundo respondia. Na ciência, chamamos isso de coerência entre o coração e o cérebro. Quando você entra num estado de amor, gratidão e fé profunda, você colapsa as infinitas possibilidades quânticas em uma nova realidade física. O que você sente consistentemente, você começa a experimentar. Muita gente acredita que a lei da atração é apenas sobre pensar positivo. Mas Jesus nunca disse, pense positivo. Ele disse, creia. E a fé que ele descrevia não era uma fé passiva, era viva, ativa, incorporada. Era um estado de consciência. Quando ele olhava para os doentes, não via doença, ele via a cura em potencial. Quando via 5 pães e 2 peixes, não via escassez. Ele via a abundância esperando ser liberada. E quando dizia, a tua fé te salvou, ele estava dizendo, foi o seu estado interior que mudou o exterior. Você acreditou antes de ver. Você sentiu antes de tocar. Você criou no invisível antes que se manifestasse no visível. Essa é a essência da manifestação. A verdadeira lei da atração não é sobre ego, não é sobre atrair um carro novo ou conseguir alguém. É sobre reconhecer o poder criador que habita em você. É sobre entender que você é a extensão viva da presença divina, o Eu Sou que Deus revelou a Moisés e que Jesus encarnou em plenitude. Ele dizia, eu e o Pai somos um, mas não parava aí. Ele orava, que eles sejam um como eu sou contigo. Ele queria nos elevar ao mesmo nível de consciência. Isso é absolutamente verdadeiro. O mundo exterior nada mais é do que a projeção da sua consciência interior. O que você imagina ser verdade em sua mente, com fé e sentimento, se torna fato na experiência. Não porque você atraiu, mas porque você expressou de dentro para fora. Jesus entendia isso perfeitamente. Quando ele dizia, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele nos ensinava sobre o poder do sentimento interior, a semente plantada na mente que floresce no mundo. O reino está em você. O reino de Deus é um estado de ser. É quando você transcende o ego, o tempo, a mente dual. Você entra na consciência do ser, do silêncio, da unidade. Esse reino não é uma promessa futura, é a realidade presente de quem despertou. Jesus apontava para isso, Buda também, Krishna, Lao Tse, todos diziam a mesma coisa. Você já é aquilo que procura. O reino que Jesus mencionou é o mesmo que nós chamamos de vórtice. É o lugar vibracional onde tudo que você deseja já existe. Está dentro de você, não como um lugar físico, mas como uma frequência. Quando você está alegre, leve, grato, esperançoso, você está acessando esse reino. Quando você está em paz, você está se permitindo ser quem você realmente é. E quem você realmente é pura energia da fonte. O reino de Deus está sua força interior, sua sabedoria e sua capacidade de criar. Quando você conecta com essa fonte dentro de você, torna-se um agente de mudança. Essa conexão é o que alimenta seu propósito, sua paixão e sua força para superar desafios. Você não está esperando algo de fora, você está se alinhando com o que já está dentro. Esse reino é o campo quântico de infinitas possibilidades. E ele não está em algum lugar distante, ele está aqui, agora. Você acessa esse reino quando sai do piloto automático, do corpo programado para o passado e entra num estado elevado de presença.
É quando você silencia os sentidos, desacelera as ondas cerebrais e entra no desconhecido, que começa a se reconectar com o que Jesus chamava de Pai, essa inteligência universal que está dentro de você. Eu digo isso o tempo todo. O que você busca já está aqui. E mais importante ainda, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Jesus sabia disso. Por isso ele se comportava como se a cura já tivesse acontecido. Ele não suplicava, ele decretava. Quando você se reconecta com o divino que habita em você, você não implora o universo. Você comanda com amor, com presença, com fé ativa. Você já parou para pensar que tudo que você busca, sucesso, amor, saúde, paz, já existe dentro de você? O reino que Jesus falou não está em algum lugar lá fora esperando para ser encontrado. Está dentro de você, aguardando para ser ativado. Quando você se conecta com essa presença divina interior, você se torna um criador consciente da sua própria vida. E isso não é apenas teoria. É um chamado para a ação. Muitas vezes esperamos que o milagre venha de fora, que o céu se abra, que algo desça. Mas Jesus foi claro. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. E essa talvez seja a maior chave perdida. Se o reino está dentro de nós, então tudo que buscamos fora, paz, amor, cura, abundância, já está aqui, em nosso interior, esperando ser liberado, esperando que nos alinhemos com a frequência de Deus. A lei da atração, como muitos a chamam, é simplesmente a forma como o universo responde à consciência divina em nós. Jesus operava milagres não porque tinha poder mágico, mas porque vivia 100% conectado com o Pai. Ele dizia: "O Pai que habita em mim é quem faz as obras." E nós? O que aconteceria se acreditássemos, mesmo que por um momento, que esse mesmo Pai habita em nós? O que mudaríamos se compreendêssemos que somos filhos, não mendigos do divino? Eu sempre ensinei isso. O reino de Deus não é um lugar distante no tempo ou no espaço. É um estado de consciência. Se você quer ver o céu, você precisa assumi-lo internamente. Se quer ver milagres, precisa ser um milagre em pensamento e sentimento. Nada muda fora até que mude dentro. Jesus não estava dizendo o reino virá. Ele dizia: está dentro de vós. Agora, sempre. Fé em ação é criação. O decreto de Jesus não vinha da mente, vinha do silêncio profundo da certeza interior. Essa certeza é o que chamamos de fé. Não uma crença cega, mas uma experiência direta da unidade com a inteligência divina. Quando você vive nesse estado, suas palavras carregam energia criadora, porque você se tornou a própria vibração daquilo que quer manifestar. Porque ele sentia antes de ver. A criação começa no pensamento, mas é o sentimento alinhado que a completa. Você não pode manifestar algo que contradiz sua vibração. Você não pode viver em escassez e esperar abundância. Você não pode sentir medo e esperar milagres. Mas quando você se torna o que deseja, o mundo físico se curva para refletir isso. Jesus não esperava ver, ele era. A fé em ação é criação. Jesus falava com autoridade porque ele sabia quem ele era e qual era o seu propósito. E é assim que você deve agir, com confiança, clareza e determinação. Milagres acontecem quando você para de duvidar e começa a agir mesmo diante do medo. É a combinação da crença interna com a ação externa que cria transformação real. Você é o milagre, literalmente. E a ciência mostra isso. Você pode mudar sua biologia, sua genética, seu ambiente e seu destino apenas mudando sua mente, sua energia e sua emoção. Quando você se eleva acima do medo, da dúvida e do condicionamento antigo, você entra no mesmo campo onde os milagres ocorrem. Não é sobre atrair algo, é sobre se tornar
aquilo que deseja experimentar. A manifestação real não é esperar que algo caia do céu, é viver como se já estivesse aqui. Eu ensino algo chamado The Missing Secret, o segredo esquecido, que é exatamente isso, agir com consciência inspirada. Não basta pensar, é preciso sentir e viver como se. E quem melhor que Jesus para nos mostrar isso? Ele não falava como quem tinha fé, ele falava como quem já via a realidade que os olhos ainda não viam. E é isso que transforma. O que Jesus fez foi simples, mas radical. Ele decretava com autoridade, porque ele acreditava plenamente. E quando você fala com essa mesma convicção, você começa a mudar não só sua mente, mas sua realidade. Fé ativa é a energia que move montanhas, e você tem essa energia dentro de você. Não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o que o mundo tenta te convencer, você tem o poder de transformar a sua vida. Um dos maiores equívocos sobre a espiritualidade é a ideia de que é algo passivo. Mas Jesus era tudo menos passivo. Ele tomava ação com fé, ele falava com autoridade, ele decretava o fim da dor mesmo antes dela acabar. Isso é fé ativa. Isso é a verdadeira criação. Na linguagem moderna, diríamos que Jesus manifestava a partir de um estado de certeza vibracional. Ele não esperava ver para crer. Ele cria porque cria. Ele via com os olhos do Espírito. E é esse o convite que ele nos faz, não para idolatrá-lo, mas para imitá-lo, para acessar o Cristo interior que habita em cada um de nós, para parar de viver como vítimas da vida e nos reconhecermos como co-criadores da realidade. E essa autoridade nasce da imaginação controlada com fé. A oração que Jesus ensinava não era uma súplica, era uma experiência interna de realização. Quando você deseja algo, você não pede, você assume. Você se vê já sendo aquilo que deseja. Você vive mentalmente na cena cumprida. E aí, a criação se torna inevitável. Não por força, mas por lei. Você também pode fazer milagres. Sim, você não precisa esperar por um milagre. Você é o milagre que está esperando por si mesmo. Seu corpo é feito de estrelas. Sua consciência é infinita. Quando você reconhecer a divindade que habita em você, você para de viver como um personagem e começa a viver como o Criador. Você é o milagre. Sim, você é, mas você só experimenta isso quando permite. O seu trabalho não é fazer as coisas acontecerem. O seu trabalho é remover a resistência e permitir que o bem-estar natural flua. A fonte nunca parou de te responder, mas você para de ouvir quando está fora de alinhamento. Jesus permitia completamente. Você pode também. Não há ninguém especial demais. Todos vocês são criadores. Todos vocês são energia pura. Você é um milagre, porque carrega o poder da criação dentro de si. Nunca subestime o impacto que suas escolhas, seus pensamentos e suas ações têm no seu destino. Milagres são resultados naturais de viver alinhado com sua verdade e propósito. E essa é uma habilidade que pode ser aprendida e cultivada. Consciência é a base de tudo. E esse foi o verdadeiro ensinamento de Jesus. Mude sua consciência e você muda sua vida. O código perdido não está num pergaminho escondido. Está no estado de ser que você escolhe acessar todos os dias. Você quer paz? Sinta-a. Quer cura? Viva como se já estivesse curado. Quer abundância? Agradeça como se já estivesse vivendo em plenitude. Você também pode fazer milagres. Quando li isso pela primeira vez com uma nova consciência, percebi. Não é uma metáfora, é uma promessa. Se você acredita que não pode fazer milagres, você está contradizendo o próprio Cristo. Mas se você aceita essa promessa, tudo começa a mudar. Porque você não está mais esperando, você está se alinhando. Você se torna um com a fonte. E quando isso acontece, o impossível se torna natural.
Você é a prova viva de que milagres são possíveis, porque milagres não são apenas eventos extraordinários acontecendo do nada. Milagres são o resultado da sua crença, da sua persistência, da sua coragem de agir mesmo quando ninguém mais acredita. Quando você assume o seu poder divino, você para de esperar pelo momento perfeito e começa a criar o seu próprio momento perfeito. E isso transforma tudo. Você talvez não tenha caminhado sobre as águas, ainda. Talvez nunca multiplicou pães. Mas quantas vezes curou alguém com uma palavra? Quantas vezes transformou um ambiente só com sua presença? Quantas vezes sentiu algo mudar dentro de você e de repente o mundo ao seu redor também mudou? Isso são milagres. E Jesus disse, você fará ainda maiores. Então, por que não estamos fazendo? Porque ainda nos esquecemos de quem somos. Ainda acreditamos na separação. Ainda achamos que o poder está fora, em alguém, em algum lugar. Quando, na verdade, sempre esteve dentro. O código do milagre está em você. O Espírito Santo não é algo que desce, é algo que se ativa. Imaginar é criar. Sim, você fará. Porque o poder de Cristo está dormindo em você, como sua própria consciência. Quando você diz, eu sou, sem perceber, está nomeando Deus. E tudo o que você colocar depois disso, sou fraco, sou doente, sou pobre, está sendo aceito como ordem criadora. Mas se você disser com fé, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou livre, e viver como se isso fosse verdade, então você ativou a consciência de Cristo em ação. O código perdido está em sua consciência. Jesus não veio fundar uma religião, ele veio despertar a consciência. A linguagem dele era universal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é, você é consciência, você é eterno, você é livre. O código perdido está aí, não em palavras, mas em estado de presença. Ele ensinava consciência. Jesus não falava sobre controle. Ele falava sobre consciência, clareza e conexão com o amor incondicional. E isso é vibração pura. Muitas tradições tentaram prender isso em regras, doutrinas, estruturas, mas a verdade é muito mais simples. Quando você se sente bem, você está se conectando com a parte mais sábia de você. Esse é o código. A alegria é o código. A paz é o código. A leveza, o amor, o alívio são sinais de que você está em contato com o Cristo interior, com a fonte, com a vibração do que deseja. O código perdido está em sua consciência. O código é simples, mas profundo. Você deve assumir total responsabilidade pela sua vida e pela sua consciência. Quando você entende que tudo começa dentro de você, ganha o poder de mudar tudo ao seu redor. Jesus nos ensinou que a transformação começa com a mente e o coração alinhados. Você não precisa mais esperar. Você pode começar agora, hoje. Saia da identidade antiga, do eu limitado, e escolha um novo futuro a partir de um novo estado de consciência. Esse é o verdadeiro milagre, deixar de ser quem você foi e se tornar quem você nasceu para ser. Jesus não veio apenas nos salvar, ele veio nos mostrar o que é possível. Ele nos mostrou um mapa. Agora é sua vez de trilhar esse caminho, com ciência, com fé, com coragem. E quando você fizer isso, você não será mais apenas um espectador do milagre. Você será o milagre. Eu costumo dizer que as maiores verdades são simples demais para serem controladas. E Jesus falava com essa simplicidade libertadora. Ele dizia, vós sois deuses. E é isso que mais foi distorcido. A verdade de que Deus não está apenas acima, ele está dentro. Tudo que ensino sobre manifestação, intenção, frequência e consciência, nada disso contradiz Jesus. Pelo contrário, é a continuação prática do que ele começou. Jesus nos ensinou que a verdadeira revolução começa dentro de nós.
E o código perdido, o segredo verdadeiro, é que o poder está na sua consciência. Quando você muda seu modo de pensar, quando você muda o que aceita como verdade sobre você mesmo, o seu mundo se transforma. É aí que a magia acontece. Você não está preso ao passado, você não está definido pelo que foi, você é definido pelo que decide ser a partir de agora. Ao longo da história, muitos esconderam essa verdade, transformaram o ensinamento em religião, o poder em dogma, a presença em ritual. Mas Jesus nunca criou uma religião, ele ensinava a consciência, ele libertava a mente, ele chamava pessoas comuns e dizia: você é a luz do mundo. Imagine isso, o Criador do universo, o princípio de tudo, escolheu se expressar através de você. Essa não é uma ideia bonita, é uma realidade espiritual. E a única coisa que a impede de se manifestar plenamente é a nossa resistência, o nosso esquecimento, o nosso medo de sermos quem realmente somos. Toda a Bíblia é uma revelação simbólica dos estados de consciência. Jesus é o padrão do homem desperto, e cada personagem bíblico é uma faceta da sua mente. Moisés, Abraão, Davi, todos representam estágios da alma em busca do Cristo interno. O Novo Testamento não é apenas história, é psicologia espiritual viva. E o código perdido está na sua consciência. Você não está separado de Deus. Você é Deus em expressão. E sua imaginação é o meio pelo qual o Verbo se faz carne. O despertar começa agora. O agora é a única realidade. O passado é memória. O futuro é imaginação. O milagre é você despertar para a eternidade do agora. Medite, silencie, respire. Volte ao centro onde não há separação, medo ou tempo. Aí está o Cristo. Aí está o campo quântico. Aí está Deus. E você pode acessá-lo a qualquer momento. Basta parar de resistir. Basta deixar ir a luta, o medo, a dúvida. Não existe uma pessoa mais próxima de Deus. Todos vocês estão a uma escolha emocional de distância. Então faça essa escolha agora. Alivie, respire, sinta, permita e seja. Não espere mais para despertar para o seu poder. Não espere por circunstâncias perfeitas para começar. O reino de Deus está aqui, dentro de você, agora mesmo. A hora de agir é agora. Levante-se, acredite em você mesmo e crie a vida que você merece. O despertar começa agora. E eu posso te garantir isso, porque eu vivi isso. De um homem quebrado, sem direção, cheio de dor e escassez, para alguém que vive em alinhamento com o divino. Eu não digo isso por ego, digo porque você pode também. Não importa de onde você vem, não importa o que te disseram. O momento em que você diz sim para o Cristo em você, tudo muda. Você começa a criar com consciência, você manifesta com fé viva, você vive como um milagre, e esse é o verdadeiro segredo. O momento da mudança é este instante. Você não precisa esperar por ninguém para te salvar. Você não precisa esperar por um milagre externo. O milagre é você acordando para quem você realmente é, uma fonte inesgotável de poder e luz. Agora é hora de agir. Agora é hora de viver a vida que você sempre sonhou. E eu estou aqui para dizer, você pode, você vai, você é o milagre. Acorde, não para um novo sistema de crença, mas para a verdade eterna que habita em você. Você é imagem e semelhança. Você é o templo. Você é o canal. Você é o milagre. Não precisamos esperar por um Messias. Ele já veio e deixou o Espírito para nos lembrar disso. O Cristo está vivo e pulsa em cada batida do seu coração. Não é sobre seguir um caminho fora, é sobre voltar para casa, dentro. O reino que Jesus falou já está aqui e começa com uma escolha. Despertar é lembrar. Não há nada a buscar. Há apenas algo a ser reconhecido. O Cristo em você está sempre presente. E quando você vive em imaginação com fé, você morre para o velho e renasce como nova criação. Isso é a ressurreição. Isso é o Evangelho vivo.
E assim como ele, você também poderá dizer com verdade: antes que o mundo existisse, eu sou. Você não precisa de mais respostas. Você precisa de uma decisão. Assumir agora quem você já é em Cristo. E quando fizer isso, você não vai mais esperar por milagres. Você o será. Jesus não é apenas um nome. Jesus é um símbolo do que você pode ser. O Cristo é a luz que já vive em você. Desperte essa luz. Torne-se consciente dela. E quando isso acontecer, você não mais viverá a vida. Você será a própria vida. Você é energia em forma física. Você é um ser eterno em uma jornada de alegria. E tudo o que deseja já foi criado. Basta alinhar-se com quem você realmente é. E como Jesus mostrou, busque primeiro o reino, e tudo mais será acrescentado. Você está pronto para permitir? Eu te convido a dar o próximo passo, a fazer a mudança que você sabe que pode fazer. O poder está nas suas mãos. O milagre está dentro de você. Agora é hora de despertar esse poder e viver uma vida extraordinária. Então, escolha a fé, escolha a coragem, escolha o poder divino que está dentro de você e comece hoje mesmo a criar uma vida que não só você ama, mas que inspira todos ao seu redor. Você é capaz de coisas incríveis e o mundo está esperando para ver o seu brilho. Às vezes a noite não termina, sombras dançam e o medo domina. Mas eu vejo uma luz de esperança no cinza. O amanhecer virá iluminar o caminho. Não desanime, tudo acontece por uma razão. Cada passo, cada escolha traça nossa direção. Siga firme, nada pode te parar. Sua força está em acreditar. Sinta o fogo interior, o seu poder, o seu valor. Você já construiu tanta coisa e tem muito mais por vir. O presente se manifesta ao sorrir. Os ventos podem me balançar, mas eu não vou quebrar. Eu não tenho o que temer. O Deus que há em mim me faz crescer. Levanto a cabeça e sigo em frente, um passo de cada vez, com gratidão e contente. Não desanime, tudo acontece por uma razão. Cada passo, cada escolha traça nossa direção. Siga firme, nada pode te parar. Sua força está em acreditar. Sinta o fogo interior, o seu poder, o seu valor. Você já construiu tanta coisa e tem muito mais por vir. O presente se manifesta ao sorrir. Os ventos podem me balançar, mas eu não vou quebrar. Eu não tenho o que temer. O Deus que há em mim me faz crescer. Levanto a cabeça e sigo em frente, um passo de cada vez, com gratidão e contente. Não desanime, tudo acode te parar.
Sua força está em acreditar. Sinta o fogo interior, o seu poder, o seu valor. Você já construiu tanta coisa e tem muito mais por vir. O presente se manifesta ao sorrir.